Olá amigos da TV Impacto, estamos de volta. Obrigado a você que nos acompanha, sempre prestigiando aqui o nosso trabalho, que tem como principal objetivo levar a melhor informação, informação sadia, original, a informação de confiança. Então, se você já está inscrito em nossos canais, nas redes sociais, muito obrigado. Se você ainda não está, o convite está feito para que você se inscreva e acompanhe aqui os nossos grandes temas que abordamos aqui em diferentes áreas da nossa vida. Então, estamos aqui mais uma vez e hoje o assunto é hérnia de disco. Aqui do meu lado, Pedro Adimar, Pedrinho, né? Doutor Pedrinho Adimar, e aceitou o convite para estar aqui com a gente para ter um papo sobre essa questão, que é um tema assim, muito, digamos, difícil de se explorar. Então eu disse, vamos bater um papo lá sobre hérnia de disco, porque para você que está nos assistindo, eu sou vítima dela. eu sou um portador dessa hérnia de disco que desde 1997 já me acompanha, e o meu médico, o meu fisioterapeuta sempre é o doutor Pedrinho Adimar. Conheço ele de longas datas e está aí com, segundo já me falou, 32 anos já de formado e uma vasta folha de serviço prestada aí. São centenas e centenas de clientes que já passaram pelas mãos aí do Pedro e sua equipe. Inclusive hoje está com uma clínica nova, né? Não, recente. Vamos falar depois sobre isso. Mas então, para você acompanhar, olha, por favor, se você tem problema, já diz aquela toxicidade, bico de papagaio, nós vamos conversar a fundo sobre o assunto com o fisioterapeuta Pedrinho. Então, assista até o final. Às vezes pode ser um pouco mais longa, mas é preciso, é um assunto de muita importância, porque, doutor, eu já andei essa semana, já encontrei com dezenas de pessoas que têm esse problema. Então, vamos conversar sobre isso, mas antes, vamos fazer o intervalo comercial. Ok, bem, primeiramente quero agradecer o senhor que aceitou o convite. Bem-vindo à TV Impacto, e eu espero que essa nossa conversa seja uma conversa assim que tenha um benefício especial, principalmente para o nosso internauta que convive com esse problema aí, hérnia de disco. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui fazendo essa conversa, esclarecendo essas dúvidas de alguns internautas, de algum ouvinte seu, alguma pessoa que esteja precisando realmente dessas informações. E nós viemos aqui com muito prazer, com muita alegria, para poder dar essas informações à população. A alegria é nossa recebê-lo aqui, e como eu disse no início, né, conheço de longas datas, e fico muito feliz de ver cada vez mais o doutor Pedro aí avançando aí, acompanhando a modernidade, a tecnologia, né, com a sua clínica. Então, hoje ele está localizado lá na Avenida Curuaúna, né? Como é que é o nome agora? Agora lá é Integramed. Integramed. É na Curuaúna, entre entre Álvaro Adolfo e Borges Leal. Tá certo. Então, já está aí dado o endereço, a gente vai falar, mas, por exemplo, Pedrinho, hérnia de disco, eu sou paciente, eu tenho essa situação. Inclusive, estou há 2 meses, quase 3, numa crise dela, né? E até peço perdão por não ter ido lá ainda, né? Porque eu, como já convivo com ela há muito tempo, o médico me disse uma vez que ou eu fazia uma cirurgia, mas que ela poderia voltar, ou então aprenderia a conviver com ela pro resto da vida. Sim. E tem algumas coisas que às vezes são difíceis de a gente, todo dia, né? Mas hérnia de disco, me fale. Sim, a hérnia de disco é uma enfermidade bastante comum nas pessoas, né? Principalmente nas pessoas que são sedentárias, né? Que têm pouco movimento, que elas trabalham sentadas, que não praticam atividade física. Então, que são obesas, que têm sobrepeso, né? Então, isso acaba contribuindo para que ela possa se manifestar. Então, a hérnia de disco nada mais é do que um disco da coluna vertebral. Então, só para poder esclarecer, nós temos várias vértebras, né, camada de vértebra na coluna vertebral,
E entre uma vértebra, que é um ossinho daquele, e um outro ossinho, nós temos um disco intervertebral, que é fibrocartilaginoso, né? Ele é uma cartilagem e em forma de um disco, em forma de um anel, e no meio dele tem um núcleo, que é mais ou menos um gel, é quase líquido, né? Um gelzinho lá. Então essa estrutura ela serve para amortecer o peso, distribuir as cargas lá dentro da coluna vertebral. E o que acontece? Se você demora muito numa posição, não faz muitos movimentos, então aquele disco deixa de se nutrir. Então um disco que não se nutre, ele vai estragando progressivamente até chegar um determinado momento que ele vai romper. Quando ele rompe, então aquele líquidozinho que tem dentro do disco, ele vai externar, ele vai para fora e vai pressionar normalmente uma raiz nervosa. Só que antes mesmo dele pressionar a raiz nervosa, só o fato de ele estar degenerando, isso já é suficiente para gerar dor, para sentir dor na coluna. E dói. Principalmente na lombar e na cervical, que são os locais de mais frequência. No meu caso aí, na lombar, né? A lombar, eu acho que é na penúltima, L5 S1. Exatamente. L5, S1. E como eu disse para o internato, eu quero me colocar aqui nessa conversa bem como vítima, como paciente, para que fique mais fácil até para o internauta entender. Sim. Né? Porque aí você vamos chegar ao tratamento. Já falou mais ou menos das causas, agora o tratamento que a gente procura e tudo. E, por exemplo, quem está numa crise aguda, que dói, sentado dói, em pé dói, deitado dói, andando dói, aí ela vai para um comprimido. Mas não faz efeito. Exatamente. Não faz efeito, né? E qual é a melhor forma de tratamento disso? Bom, então toda vez que você tem uma hernia de disco, você vai ter momentos que você está aguda, né, que a gente chama de estar agudizando ou agudizou, e tem momentos que ela está crônica, né, que ela está mais estável. Né? Tem momentos que ela está doendo muito e tem momentos que ela está doendo quase nada, você quase nem lembra que tem uma hernia de disco. Então, quando ela estiver aguda, nós temos geralmente 2 procedimentos a fazer. Um é você tomar o medicamento e ficar por um tempo em repouso para depois você começar a fazer a reabilitação. E quando ela está crônica, o tratamento vai ser basicamente você continuar com seus exercícios, fortalecendo a musculatura, fazendo os alongamentos que são necessários e evitando, logicamente, as posturas ou os movimentos que são causadores de outras crises. Então, nessa fase aguda, não vale a pena você estar fazendo muitos exercícios, não vale a pena você estar fazendo musculação, fazendo caminhada, bicicleta, andando de moto, esse tipo de coisa vai só piorar. Você tem que dar um tempozinho para ela diminuir aquela fase aguda, que pode ser com medicamento ou pode ser com algumas condutas fisioterapêuticas para poder melhorar e diminuir essas dores, e depois você passar para uma outra fase do tratamento, onde você vai precisar movimentar ainda mais e iniciar o trabalho de fortalecimento da musculatura. Ou então, você, se for uma crise muito, muito intensa, você tem que, às vezes, até ficar hospitalizado, tomando medicamento realmente em repouso total. Tá? Mas só para esclarecer, por exemplo, nas hérnias de disco, a grande maioria das hérnias hoje se trata sem cirurgia. Eu diria que 90% dos pacientes que sofrem de hernia de disco não vão precisar de uma cirurgia. Até porque já foi comprovado que, na maioria das vezes, o tratamento cirúrgico, ele acaba recidivando, acaba voltando, porque o paciente confia muito que fez uma cirurgia e que não vai mais voltar, ele acaba não fazendo a parte principal dele, que seria o fortalecimento da musculatura dele, do abdômen, da região torácica, perder peso, mudar os hábitos de vida, parar de fumar, que são causas. Normalmente ele não faz isso porque fez a cirurgia e acaba voltando para uma segunda cirurgia, para uma terceira cirurgia. Eu conheço paciente que já fez 4 cirurgias. Olha aí. Bem, você que está nos assistindo aqui e convive com esse problema, então é bom que você acompanhe e vá até o final, porque agora vamos falar o seguinte, me citando de novo como exemplo. O problema, doutor Pedro, é que muitas vezes tem determinado tipo de cadeira que eu não posso sentar, né? Colchão na hora para dormir também. Como é que a gente pode administrar essa situação aí? Então,
uma das coisas assim, que mais prejudica uma pessoa que tem hernia de disco ou que poderá vir a ter hernia de disco é exatamente trabalhar sentado. Né? Quando nós estamos em pé, nós temos 100% do peso do nosso tórax sobre a nossa coluna lombar. Mas quando nós estamos sentados, esse peso aumenta para 200%. Então aumenta muito a compressão do disco, e esse disco ele não tem um sistema de irrigação sanguínea que possa levar o nutriente para ele. Ele se nutre através do líquido que está em torno dele. E se ele está pressionado, ele não vai se nutrir. Então ele fica cada vez mais frágil até o momento que ele vai romper. Então é muito mais comum se encontrar uma hérnia de disco em pessoas que trabalham sentadas do que em pessoas que trabalham fazendo tarefas carregando peso grande, tipo o pessoal da estiva, ou até mesmo quem pratica esporte, tipo jogador de futebol, eles sofrem muito menos de hernia de disco do que uma pessoa sedentária. Falar em pessoas, eu assisti uma vez um fisioterapeuta, acho que era, em um programa de televisão aí, e a plateia era só mulheres. E ele falando, dando exemplo, respondendo perguntas, teve uma ocasião que ele falou, disse, olha, por incrível que pareça, mas a hernia de disco, a mulher ela é muito atacada por isso. Ele explicou questão de que ela fica gestante, aí o peso do bebê, né, no ventre acaba forçando a coluna. Aí ele perguntou lá na plateia, seleção de mulheres, se alguém tinha o problema. Foram tantos braços levantados. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. As mulheres elas têm essa possibilidade, porque elas têm esse período de gravidez dela e a grande maioria ganha muito peso durante essa gravidez também. Primeiro, na gravidez muda-se a posição da coluna, né? A postura da coluna ela se modifica. E segundo é que elas aumentam muito de peso, tanto por questão do feto, como por questões que elas engordam mesmo, e algumas nem perdem mais peso, né? Continuam gordas, já ficam com aquele peso permanentemente. Então, o sobrepeso numa coluna vertebral, ela é uma causa decisiva para que você venha a ter uma hernia de disco. Então, com certeza. Bem, então falar agora, o senhor falou da questão do peso, que aumenta 100% quando ele está sentado e aí fica comprimida a coluna. Então, falar da descompressão dessa coluna. Como é que pode fazer? Bom, então olha lá, hoje nós temos já muitos tratamentos que são bem importantes a nível de Brasil, a nível de mundo, e um dos tratamentos que nós temos, inclusive nós já estamos com ele aqui em Santarém, é uma maca que ela faz movimentos ao nível da coluna vertebral, geralmente ao nível... Só um minuto aí, a nossa editora ela vai mostrar, nós temos aí a imagem da maca, inclusive eu fiquei animado, tô doido para deitar nela. Eu vi tanto das alavanquinhas ali, que eu acho que ela faz de tudo ali, doutor. Olha, você vai acompanhar, tem as imagens aí. Pois é, então nós temos essa maca que ela vai fazer a mobilização da coluna, já que o paciente que está com dor, ele tende a gerar uma tensão na coluna dele para proteger a coluna, para evitar o movimento. Então ele anda todo travado, e isso acaba piorando a situação da nutrição dos discos e aumentando as dores pelo acúmulo de resíduos metabólicos no entorno daquela região da coluna vertebral. Então, com essa mobilização que a coluna vai fazer, ela vai melhorar o funcionamento dessa coluna, vai acelerar esse processo de recuperação e começa a descomprimir esse disco, fazendo com que aquele disco que já estava protuso, ele comece a reduzir, porque ela vai aumentar um pouco o espaço entre uma vértebra e outra, e de lá ela vai melhorar a função do disco, vai reduzir um pouco aquela compressão do nervo e, consequentemente, vai diminuir a dor, e o paciente consegue voltar um pouco mais rápido para o tratamento dele. Esse tratamento está sendo muito recomendado a nível nacional, até a nível internacional, porque essa marca foi criada nos Estados Unidos, e o brasileiro que gosta muito de copiar fez uma melhor do que a americana, e essa nossa marca ela é realmente muito boa e tem um resultado de 80-85% dos pacientes que são tratados com essa marca, eles conseguem ter uma recuperação muito boa. Bem, então, para quem está nos assistindo aí, que já, como eu, né,
aprendeu a conviver com ela, entre aspas, aprendeu a conviver, mas às vezes você está me vendo sorrindo aqui, é porque quando eu estou sentado neste momento, ela não está me perseguindo, né? Não tá. Mas eu já passei momentos, logo no início que foi detectado que eu tinha essa hérnia, teve um momento, doutor, em que a única pose para eu dormir, eu tinha que ficar de joelho ao lado da cama e de bruço na cama. Era a única opção. Deitado doía, sentado doía, andando doía. Então, para deitar na cama, aí eu tinha que ficar de joelho ao lado da cama e dessa posição assim, que aliviava, conseguia dormir. Hoje não, graças a Deus. Depois fui lá para a irmã do Pedrinho e tal. Aprendi também alguns exercícios, né? Isso é bom, porque o paciente tem que colaborar também. Sim, com certeza. Bem, então, mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Sim, a hernia de disco, ela não é difícil de ser tratada, nem não é difícil de ser prevenida. O grande problema da população é que ele deixa ficar grave, é igual o câncer. Se você cuida periodicamente, se você faz exames periodicamente para você prevenir ou então detectar um câncer no início desse tratamento, as suas chances de você recuperar bem são muito maiores. A hernia de disco é exatamente quando você começa a sentir as primeiras dores na coluna vertebral ou na cervical, na lombar, que são os locais que mais se manifestam as hernias de disco. Se você fosse logo ao médico para poder fazer o tratamento ou para fisioterapeuta para ele fazer uma avaliação, então a chance de você ter uma hernia de disco até 30, 40 anos seria mínima. Aí o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas não vão procurar o serviço de fisioterapia nem o serviço médico, e aí esse quadro vai piorando, começa uma crise por ano, depois 2 crises no mesmo ano, depois as crises vão emendando uma na outra e não tem mais, quase que não tem mais solução. Mas se você prevenir, fazendo atividade física, não fumando, não deixando engordar, fortalecendo a musculatura de abdômen paravertebral, sentiu dor, vai logo no fisioterapeuta para poder você tratar, as chances de você ter uma hernia de disco são mínimas. Eu queria rapidinho aqui, vamos então fazer o seguinte: qual é o começo? Qual é o primeiro especialista que eu tenho que visitar? Bom, o primeiro, quando você tiver com uma dor, se for uma dor muito intensa, você vai procurar um médico, procurar um ortopedista para poder fazer os exames, raio-x, ressonância magnética, para você fazer o diagnóstico, tá? Eu recebo muitos pacientes, devido à minha experiência, devido ao conhecimento que eu já tenho na cidade, muitos pacientes meus vão direto comigo. Eu solicito os exames, faço os testes físicos e começo a fazer o tratamento. Então nós, fisioterapeutas, nós temos uma vantagem, que nós fazemos, além de avaliar a dor do paciente, além de avaliar a biomecânica dele, os movimentos, o físico, a postura dele, nós fazemos testes de palpação, nós fazemos testes físicos que nos vão dar exatamente clareza sobre aquele diagnóstico. O que na maioria das vezes não acontece mais com os médicos, devido a uma grande quantidade de pacientes que os médicos têm, a grande maioria deles não para mais para fazer um teste físico com o paciente. Ele só vê a imagem. E ver a imagem não é a mesma coisa que diagnosticar um paciente. Às vezes o paciente tem uma hérnia de disco, aparece na imagem, mas não é ela que está doendo, é uma outra situação que o paciente tem. Igual como também o contrário pode ser verdadeiro, né? Pode ser que não apareça nada e ele pode ter uma dor. Então, nós precisamos realmente fazer exames de imagem, precisamos fazer os testes físicos para que a gente possa fazer esse diagnóstico diferencial, para saber se é uma hérnia de disco ou não. Recomendação: se o paciente está com muita dor, ele não sabe a causa do problema daquela dor dele, não tem uma história de um trauma, vá ao médico, porque ele tem muito mais recurso para poder fazer exame de imagem, para fazer o diagnóstico. Diagnosticou, o tratamento primeiro é com o fisioterapeuta. O tratamento cirúrgico são alguns casos que são recomendados desde o início e em alguns casos, quando já está muito grave, ele também, o tratamento cirúrgico é recomendado. Tá certo. Bem, com certeza a gente teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que esse pouco tempo que a gente está aqui, já deu para dar uma clareada, principalmente aqueles que não tinham dúvida, né? Porque, eu repito, de repente você pode ter aquela dor. Aliás, é bom lembrar isso aí, aconteceu muito com muitas pessoas que sentiam a dor
né, lombar e tal. Aí tomar um remédio para rim. Ah, eu estou com dor de rim, né? Então confunde às vezes até também com isso. Às vezes o cara tem uma pedra no rim e pensa que é hernia de disco, que é coluna. Até por isso que tem que ser um médico para ele detectar realmente. Atestou que é hernia de disco, aí vai para o fisioterapeuta. Exatamente. Esse diagnóstico diferencial é muito importante pelo fato que nós temos mais de 50 causas de dores de lombar, por exemplo. Nós temos, a dor lombar se chama de lombalgia. Então nós temos mais de 50 causas. Desde trauma, movimento, rins, problema de próstata, problema de útero na mulher, ovário, intestino, tudo isso gera dor lombar. E aí isso confunde muito as pessoas para poder fazer um diagnóstico preciso. No meu caso aí, por exemplo, na crise que eu estou agora, quando eu estou sentado não sinto nada, deitado não sinto nada. Agora, quando eu demoro muito em pé já passo a sentir, e pior quando ando. Né? Quando anda dá uma espécie de uma compressão, fica um formigamento pelo músculo posterior aqui da coxa, e como o ciático ele é o maior nervo que tem, né? Ele vai desde aí, da última costela, vai até os pés, sendo que aqui no joelho ele vai pelos dois lados, né? Isso. Interno e externo, aí dá esse formigamento. Então isso é comum, né? Essa é característica, é uma característica da hernia de disco lombar, é exatamente essa. O comprometimento do nervo ciático, que consequentemente vai dar parestesia, vai dar dormência, perda de força, perda de movimentos até nos pés. E a gente costuma dizer que quanto mais essa dor, quanto mais embaixo, quanto mais distal estiver da região lombar, ele é mais grave o problema. É um indicativo de melhora quando a gente começa a fazer a reabilitação do paciente, que essa dor começa a subir, deixa de doer o pé, já está doendo no joelho, já começa a doer no posterior de coxa ou nas nádegas, é sinal que a dor está melhorando, que o problema está melhorando. Então, dor ciática pode ser um sinal bem sério da questão da hernia de disco. Tá bom, olha, foi muito bom conversar aqui com o Dr. Pedro Odimar, muito conhecido aí, como eu disse no início, né? Tem uma folha de serviço muito longa, muito extensa aqui, né? E experiência também, dedicação. Eu acompanho sempre, o senhor tem aquela questão da reciclagem, sempre buscando a modernidade, equipamento de ponta. Então tem agora essa marca que eu vou ter que testar. Sim, vamos te convidar exatamente para poder você participar. Levar a nossa câmera lá para... Exatamente, levar nosso coleguinha ali também para fazer o tratamento lá. E essa é uma missão minha, realmente, de cuidar das pessoas, cuidar com competência, com qualidade. Eu, desde que me formei, que eu procurei sempre estar me atualizando, buscando esse conhecimento. Na grande maioria das vezes, essas informações não chegam aqui em Santarém, leva 10 anos, 15 anos para chegar aqui. A gente vai buscar lá no sul, sudeste, em São Paulo, Curitiba, Londrina, são lugares que eu frequento todos os anos para poder fazer cursos de atualização, aprender novas técnicas e trazer para cá. E tudo que eu aprendo lá, eu trago para cá, eu aplico aqui em Santarém, eu ensino para os meus alunos, eu não tenho nenhum problema de repassar conhecimento para as pessoas, porque eu acho que é dessa maneira que a gente desenvolve uma região. Então, nós não podemos estar atrasados em relação à medicina, em relação à fisioterapia, em relação a qualquer uma outra área. Nós temos que estar atualizados e em contato direto com esses grandes centros onde chega o conhecimento, primeiramente. Tá bom, acho que a última vez que eu tinha tido contato pessoalmente com o Dr. Pedro Odimar foi lá no Membeca. Você se lembra daquele dia que você estava numa voadeirazinha lá? A sua comunidade, né? A minha família toda é do Membeca. Membeca, eu quero ressaltar que é da região do distrito do Arapixuna, que é a minha terra. Exatamente. Então nós somos vizinhos lá, né? Então, de primeira lá era só uma comunidade, e depois passou o distrito de Arapixuna, faz parte do distrito. Eu tenho uma casa no Membeca, vou todo final de semana para lá, inclusive neste final de semana estou indo para lá. Segunda-feira é feriado, primeiro dia de folga do trabalhador. Eu convido meus amigos, meus alunos para irem comigo para lá, então lá é um recanto muito agradável, muito bonito, muito farto e gostoso de descansar. Tá bom. Bem, conversei então aqui com o Dr. Pedro Odimar, muito obrigado. Eu sei que nós tiramos e de repente roubamos uma sessão de alguém lá da sua clínica, para confirmar o endereço da clínica. A nossa clínica fica na Avenida Curuaúna, 538, através a rua Álvaro Adolfo e a Avenida Borges Leal. É uma clínica nova, que o nome do prédio é Integra Med.
E o nome do meu instituto é Pedro Odimar Instituto de Fisioterapia, que fica alocado dentro da Integramed. Tá bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Sucesso aí. Eu que agradeço. Essas pessoas que infelizmente são, digamos assim, vítimas desse mal da hernia de disco, que eles possam aí procurar o fisioterapeuta na hora que tiver confirmado, né, diagnosticado que é o procedimento para um tratamento e a convivência com ela. Sim, eu espero ter ajudado outras pessoas também que precisam da informação. Tá bom. Obrigado. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você. Todo mundo sabe que lugar de lixo é na lixeira, mas tem gente que ainda insiste em jogar por aí. Terrenos, ruas, esgotos e avenidas. Cuidar do lixo também é tarefa de cada um. Lixo na rua? Jogue fora esta ideia. Lixo só na lixeira. Cuide sempre bem da nossa cidade. Acesse o site para saber a hora da coleta no seu bairro. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem.